Felipe Vieira escreve e diz assim: Padre Fábio, meu nome é Felipe, tenho 15 anos e estou passando por uma fase da minha vida cheia de dúvidas. Tenho muitas perturbações e por isso estou lhe mandando este e-mail para fazer 3 perguntas. Por que os jovens sempre estão mais propensos a não ir à igreja? Muitas vezes me chateio com alguns amigos que fazem brincadeiras chatas, mas logo depois elas vêm me pedir perdão, me ajudam e quando precisam. O que devo fazer para lidar com essa situação? E como eu faço para não me afastar da igreja em meio a tantas perturbações? 3 perguntas então, Felipe. Vamos na primeira. Por que os jovens estão mais propensos a não ir à igreja? Meu filho, por causa de uma inversão de valores que o mundo tem vivido e que tem sido muito presente nos dias de hoje. A religião do compromisso, ela tem sido descartada, né? Nós queremos o esoterismo, a gente quer ter uma alma mística, mas a gente não quer pertencer a uma comunidade, a gente não quer ter responsabilidades, a gente não quer comprometimento. Isso é um problema muito sério dos dias de hoje. Vou dizer a partir daquilo que eu identifico dentro da Igreja Católica. Muitas vezes o jovem não está querendo participar por uma dificuldade que a gente tem com a linguagem, né? Não é um problema com o conteúdo. Jesus continua sendo atraente. Agora, fazer Jesus conhecido dessa moçada, aí está o nosso grande desafio. Muitas vezes o nosso rito, a nossa celebração, ele não é atraente a essa faixa etária. Aí entra o nosso desafio como padres, que nós precisamos fazer um espaço dentro das nossas paróquias, onde o jovem possa celebrar a partir da sua linguagem, claro, respeitando as regras litúrgicas, mas aí a gente precisa criar uma música que seja mais atraente, né? A gente tem um exemplo assim em Taubaté com o padre Rodrigo Natal, que é um padre muito competente, um menino novo, que tem feito um trabalho maravilhoso. Como é que é o nome da comunidade, Cidinho? Lá na comunidade São Sebastião, em Taubaté. Taubaté tem muitos padres bons. Estou dando o exemplo do padre Rodrigo. Tem o padre Marlon, que já faz um trabalho maravilhoso com a juventude. Mas o padre Rodrigo tem se diferenciado lá em Taubaté justamente por causa de uma linguagem jovem que ele usa. E de uma qualidade na celebração. Então a missa acaba sendo mais atraente. Ah, padre, mas a gente tem que ir por causa do valor. Tá. Mas se um jovem ainda não descobriu o valor, como é que ele vai pelo valor se ele ainda não sabe? Né? Então, o primeiro processo é despertar no jovem, através de uma linguagem ritual que seja mais próxima da dele, para que ele possa conhecer Jesus. Jesus precisa ser atraente a essas pessoas. É por isso que entra aí, nesse caso, minha gente, a música. A música, ela acaba ajudando muito a gente a chegar perto desse jovem. Que às vezes o jovem não tem disposição de participar da missa ainda, mas ele já tem disposição de participar de um grupo musical, onde vai estar lá tocando algumas músicas, alguém de repente vai dizer uma ou outra palavra, e depois vai encaminhar para a necessidade de viver o sacramento, de participar da Eucaristia, não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de se aproximar de Deus, né? Esse é o aspecto positivo da religião. Nós não podemos permitir que a participação seja fruto da obrigação. Tá certo, eu sei que eu tenho que cumprir um preceito, mas muito mais que cumprir um preceito, eu estou ali para vivenciar e experimentar uma realidade que vai me fazer bem. Então esse é o nosso desafio, meu filho. Tornar a celebração atraente. Mostrar para essa juventude que há um espaço para ela. E para isso existe a Pastoral da Juventude, que nós padres precisamos incentivar muito. Para isso existem os grupos de renovação carismática, que muitas vezes são muito atraentes para os jovens, por causa, sobretudo, da música. E administrar bem, para que tenha o conteúdo na hora certa, para que esse grupo não fique maturo a vida inteira, porque também mesmo se o grupo não amadurece, as pessoas também vão desistir. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente vai querer uma qualidade maior para o exercício da nossa fé, né? O que devo fazer para lidar com a situação de que às vezes as pessoas fazem brincadeiras
desagradáveis comigo porque eu participo da igreja e depois elas mesmas vêm me pedir ajuda. É natural que seja assim. Se você está vivendo a sua participação na igreja, você vai ter os seus colegas que vão tirar o sarro, que vão achar engraçado. Agora, o seu testemunho, é muito interessante, Felipe, você saber, e a gente repetir, que o melhor instrumento de evangelização para o jovem é o próprio jovem. Se ele viu que está dando certo com você, que você gosta de participar da comunidade, que você tem ido regularmente à comunidade, participar da Eucaristia ou do grupo de jovens, sei lá o que você participa, o seu amigo, esse que te enche aí, né, que muitas vezes fica te criticando, ele mesmo pode sentir-se motivado. E você convida, vamos lá um dia comigo, né? Leve, convide, é a melhor maneira que você tem de ajudar os seus amigos e de diminuir essa situação às vezes desagradável. E como eu faço para não me afastar da igreja no meio a tantas perturbações? Porque você também não está imune, né? Você também é jovem, corre o risco de também perder os valores, de perder o interesse. Meu filho, mantenha sempre vivo dentro do seu coração a pessoa de Jesus. Faça dele uma experiência. É a melhor maneira de nós ficarmos firmes. Quando Jesus está vivo dentro de nós, nada pode nos abalar. Podemos ficar baqueados com uma ou outra situação, mas aí a gente não desiste. Uma coisa é a gente estar baqueado. Da mesma forma como tantas vezes nós já vimos nessas Olimpíadas, né? Ou nessas maratonas, você vê aquele corredor quase não conseguindo chegar na linha de chegada, né? Abatido pela sede, pelo cansaço, o corpo cede, né? O corpo vai perdendo a resistência. Quantas vezes nós já vimos essa imagem? Aquele atleta desfalecendo no meio do processo, mas ele não está desistindo, ele está baqueado, mas não está desistindo. A nossa vida é a mesma coisa. O tempo todo nós também passamos pela experiência de ficar baqueados. Às vezes a gente se desprende do principal, às vezes a gente gasta as nossas energias, às vezes as situações acontecem, elas nos retiram o ânimo, elas nos retiram o brilho. O tempo todo nós estamos passando pelo risco de perder o brilho, de perder a disposição. É assim, é natural. A vida humana é assim. Agora, desistir não. Eu também tenho os meus sofrimentos o tempo todo. Dá muito trabalho ser quem a gente é. Você manter vivos os seus valores. Você manter vivos os seus amores. Nesse tempo onde é tão difícil ser fiel, né? A permanência é um problema sério nos dias de hoje. Permanecer é difícil. Mas aí você vai fazer o seu esforço para que o barulho do mundo não venha perturbar as suas convicções. De você não permitir que os gritos do mundo venham sufocar a voz silenciosa, delicada da fé. Porque estar em Jesus é a gente fazer essa experiência constante de renunciar o que é contrário a Ele e assumir o que é próprio dele. E a nossa conversão, ela acontece assim. Quanto maior é a capacidade que a pessoa tem de renunciar o que é contrário a Jesus e de assumir o que é próprio de Jesus, maior será o seu crescimento espiritual. A vida mística consiste em substituir o que é do mundo dentro de nós e que nos atrapalha, que nos destrói, que nos machuca, que nos impede, substituir por aquilo que é de Jesus, que é do Cristo, para que a gente seja cada vez mais cristificado, né? O desafio nosso é esse, é viver nesse mundo de hoje, tendo sempre como referencial a cristificação. Eu quero que o Cristo cresça em mim, e para isso eu preciso dele me aproximar, porque ninguém pode ser amigo na distância. Ninguém pode
conhecer sem conviver. A convivência é que nos autoriza a dizer isso. Eu conheço você. É muito injusto eu dizer que conheço se eu não tive a oportunidade de conviver, de partilhar a vida. Por isso que o conhecimento de Jesus consiste em você partilhar com Ele a sua vida. Sua vida interessa a Ele e a vida dele lhe interessa. E é essa partilha que vai nos movendo, não é? Que não deixa a gente desistir. Quero cada vez mais que Jesus me conheça e que eu o conheça. E que nessa mistura de conhecimento, que eu ofereça a Ele, nessa minha experiência humana de ser quem eu sou, a oportunidade dele ser de novo em mim, por mim e através de mim. Essas três preposições: Deus em mim, acontecendo em mim, sou dele um território, e Jesus saber que eu posso ser esse território dele. Para mim é uma alegria muito grande. É minha oração todos os dias. Que seja a sua também. Viva esse desafio. Queira essa ousada proposta de ser um território onde Deus acontece. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de hoje, quem sabe, entrar no território da sua história, da sua vida, e com essa palavra, com este programa, lhe ajudar a ser mais parecido com Jesus. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.